Amém, irmãos. Nós vamos hoje dar continuidade a mensagem que nós começamos domingo, né? Eu falei que ia trazer em 3 partes, né, irmãos? Mas pelo que eu observei aqui, a gente vai ter que trazer em 4 partes, né? O capítulo 4 de 2 Coríntios é um capítulo muito especial e merece um pouco mais de atenção ainda ao nós fazermos a exposição desse capítulo, né? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, onde nós vamos ler apenas 3 versículos. Hoje vamos fazer uma exposição de apenas 3 versículos hoje, né? Nós fizemos domingo, falamos sobre o versículo 1 até o versículo 6. Hoje vamos falar sobre o 7, o 8 e o 9. Nós falamos sobre o poder do Evangelho, o poder que o Evangelho traz para a gente. Mostramos isso. Os irmãos que ainda não... É só entrar no canal do YouTube, né, no meu canal. Já está lá a mensagem já, viu? Vou dar uma olhadinha lá com calma. Vamos lá. Capítulo 4, versículos 7, o 8 e o 9 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que seja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Só esses 3 versículos só. Hoje, o tema que nós poderíamos colocar aqui, nesses 3 versículos, aqui Paulo, ele traz aqui alguma coisa sobre a questão de andarmos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus, ela é, como nós aprendemos aqui, o favor que Deus fez por nós, que é o favor que nós não merecemos, mas Deus fez por nós algo. E às vezes a pergunta, que às vezes ela vem sempre à tona: tudo bem, somos salvos pela graça, mas como vivermos debaixo da graça? Como vamos viver isso? Porque você, né, como fosse aquele caso, você está com fome, mas alguém vai lá e compra 1 quilo de arroz para você, não é verdade? Isso. Mas aí você pergunta: tudo bem, está aqui o arroz, mas como que eu vou comer o arroz cru? Como fazer o arroz? Né, muitas pessoas não sabem fazer, né? Mas aí tem que aprender a fazer o arroz. Não é somente nos dar o sustento, mas também devemos como também fazer aquilo que a qual fomos doado para a gente, como fazemos como alimento para a gente. E Paulo aqui, nesses 3 versículos, ele mostra para a gente algumas coisas interessantes, justamente sobre isso, como andar debaixo da graça de Deus. Diz a Bíblia que sem a graça nós não somos nada. Sem a graça nós não vamos a lugar nenhum. Então somente a nossa sobrevivência espiritual está na graça de Deus. Se ela não existisse, nós não existiríamos. A graça, ela é chamada também como a misericórdia, é a grande dose da graça de Deus. A graça de Deus, ela é a misericórdia de Deus em ação na nossa vida. Se não fosse ela, segundo Lamentações, lá no Jeremias, dizendo que as misericórdias de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Eu existo, eu vivo, porque Deus é misericordioso. No versículo 7, nós podemos aqui ler, que Paulo ele fala aqui de um tesouro, né? De um tesouro. Essa palavra, ela refere às promessas que o Evangelho traz para a gente. Tudo que nós precisamos entender está dentro dessa palavra tesouro. E quando ele fala que temos esse tesouro, ele fala que nós possuímos as promessas, os benefícios que o Evangelho faz. Quando você vive o Evangelho, como nós aprendemos alguma coisa domingo passado, né,
no domingo passado, quando nós aprendemos o que é o Evangelho, como nós vivemos o Evangelho, ou quando nós entendemos o que significa o Evangelho, nós vamos descobrir que existem benefícios do Evangelho. Existem benefícios que a qual nos trará vida, trará vigor. Quando você entende o Evangelho, você começa a entender que a vida ela tem valor. Quando você não conhece o Evangelho, como a nossa irmã Priscila aqui nos antecipou, nós vivemos um mundo de angústia, de ansiedade, e começamos a nos precipitar em tantas coisas que as verdades, muitas delas nem existem, ou nem vai acontecer, porque o Evangelho, o Evangelho vai tirar tudo isso de nós. Esse é o tesouro, que tem que ser muito bem guardado. Se nós entendêssemos esse Evangelho como um tesouro, nós iremos entender que como você guardasse aquela joia preciosa com muito cuidado. E isso é o Evangelho. Então, quando ela tem... Então, pela graça de Deus, né, nós vamos entrar e tomar posse desse tesouro. Somente a graça de Deus que nos proporciona isso. E esse poder é que vai fazer a revolução na nossa vida. Quando de nós aqui éramos totalmente perdidos, nós tínhamos uma mentalidade completamente oposta ao que nós vivemos hoje. Vivíamos totalmente fora de uma questão que se chama viver com Deus. Mas hoje, ao você entender o poder do Evangelho na sua vida, como Paulo fala lá, né, em Romanos 1,16, que ele é poder de Deus, esse Evangelho, para a salvação. Então, a salvação, ela inclui tudo. Quando você fala em salvação, irmãos, você nunca pensa somente... geralmente, quando a pessoa pensa quando fala em salvação, pensa logo no inferno, né? Estou livre do inferno, né? Mas salvação não é somente isso. Salvação é muito mais do que isso. Salvação é viver livre, salvo das atitudes e artimanhas de Satanás. A salvação é ficar livre das as arapucas que o Satanás ele cria para a gente lá fora. Estar salvo é você viver livre, como Jesus disse em João 8,32: conhecereis o Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Essa verdade, quando você descobre a verdade do Evangelho, você descobre a preciosidade que é o Evangelho. No capítulo 16 de Mateus, nos conta uma história interessante, né? Nos fala ali que no versículo 16 em diante, fala que Jesus ele chega para os discípulos e fala assim: quem dizem aí os homens quem eu sou? Aí alguns perguntavam, alguns falavam, dizem que tu és o profeta, dizem que tu és até o Elias, diz que você já é até mesmo o Jeremias que está aqui no nosso meio. Mas Jesus não queria saber o que as pessoas pensavam dele. Ele queria entender o que os discípulos pensavam a respeito. E vocês, o que vocês pensam a meu respeito? Aí Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Ali Pedro recebe uma revelação do Evangelho. Isso é a revelação do Evangelho. Aí Jesus disse: olha, Pedro, você recebeu a revelação do Evangelho. Deus te revelou isso. Aí mais à frente, prosseguindo ali o contexto da história desse capítulo 16, Pedro, ele sai desta mentalidade, que ele sai da revelação e entra na carne. Ele disse, quando Jesus disse: olha, o teu filho do homem será entregue nas mãos dos homens e será crucificado. Aí Pedro vai, sai do Espírito, sai da revelação e entra na carne e disse: não, Senhor, de maneira alguma o Senhor vai passar por isso. Aí ele fala, Jesus repreende: apartai-mo de mim, Satanás, que só pensa nas coisas dos homens. Na verdade ali, muitos dizem que Jesus estava dizendo para Pedro, não, estava dizendo para o Espírito que estava mandando Pedro falar aquilo. É o movimento oposto. Ele estava dizendo para Satanás que não é isso. E Pedro escutou aquilo, ficou estremecido, porque ele entendeu que naquele momento ele estava sendo levado pela carne.
Aí Jesus, ele vai agora, mudou a história. Primeiro ele recebe a revelação, Pedro, né? Depois Pedro, ele sai do Espírito, entra na carne. E Jesus disse, agora é o seguinte: aquele que vier até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho agora tem que ser uma mudança. Ou você muda de vida, ou você muda do seu forma de pensar, ou você vai continuar sempre vivendo em função da carne. E aí, Pedro, ele entende que naquele momento ele precisava agora renunciar até mesmo a sua forma de pensar, para que ele pudesse entender. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é renúncia. O Evangelho é você entender que você precisa de Deus na sua vida. E o vaso aqui faz ser pela alusão aquilo que nós éramos antigamente. Como foi criado? Ele foi criado do barro, não foi? Aqui, vaso de barro. E Paulo está dando entendimento aqui, é o seguinte: o homem, o ser humano, ele não pode produzir nada. O ser humano não pode fazer nada, a não ser que tenha dentro dele o tesouro das promessas do Evangelho. Sem esse tesouro, ele não vai conseguir fazer nada. Então ele fala aqui, olha, em vaso de barro, nós temos um tesouro em vasos de barro. Isto é, eu sou nada mais, nós aqui não somos nada mais do que simplesmente um vaso de barro. E não tem jeito de nós sairmos disso. E através dessa linguagem simbólica que ele faz aqui, fala de um corpo humilde, frágil, fraco, mortal, a qual nós, seres humanos, somos. O corpo físico aqui, ele é praticamente o veículo da expressão dessa dimensão que Deus quer revelar até nós. Imagine só, Deus pega esse vaso de barro que somos nós e coloca dentro de nós um tesouro. Para que isso tudo? Para que, quando fala da excelência aqui, eu vou até usar aqui a linguagem do verbo aqui, do grego aqui, que é hiperbole, né? Que traz um significado da seguinte forma aqui, olha, ele significa, né, alguém que chega a uma forma excessiva de vida, isto é, vai além dos seus limites. Ele está falando aqui de algo, quando fala de excelência, vai de algo que está além do que eu posso fazer. Então ele fala, a excelência ali vai ser em você, em mim, vai ser uma excelência de que é eu, Deus já falando, é eu que vou operar. Quando você for pregar o Evangelho, é eu que vou convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Quando eu for falar de algo, da palavra, algo para poder convencer as pessoas, é eu que estou convencendo as pessoas, não é você. Quantas pessoas se acham os tais, dizendo, eu preguei numa igreja lá, sabe, irmãos, ganhei 3 almas para Jesus. Coitado, não ganhou nada. Quem é ele para ganhar alma para Jesus? Nós somos apenas veículos, nada mais do que isso. Porque o que fez as pessoas converter não foi a minha pregação fabulosa, não foi o meu cântico totalmente ensaiado e muito bem e bem afinado. Foi o poder de Deus que a qual tocou os corações das pessoas. Enquanto o ser humano não entender isso, ele vai viver longe do Evangelho. Essa é a diferença, sabe, irmãos? A nossa diferença de nós vivermos no mundo e vivermos agora na igreja. No mundo eu achava que poderia convencer, mas aqui na igreja quem convence é o Espírito Santo, é Deus que convence as pessoas. E por isso temos que buscar essa excelência, temos que buscar esse tesouro, porque é somente por ele que as pessoas vão vir até Jesus, e nada mais do que isso. E essa excelência exatamente é o poder de Deus. E esse poder, ele não é medido. Ele vai ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai ser medido. Não, esse poder ele vai vir de acordo com o que nós necessitamos. Aí Paulo dá outra sequência aqui.
No versículo 8, Paulo, ele começa assim: em tudo somos, quer dizer, nós somos agora envolvidos com todos os aspectos da vida. Está mostrando agora que não existe apenas uma partícula nossa que vai ser provado. Tudo nós vamos ser provados. Aí ele fala: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aqui, ele traz aqui algo para a gente entendermos, né? E aqui, a partir do versículo 8, versículo 9, nós temos aqui quatro contrastes, né, que a gente vai apresentar aqui. E o primeiro contraste é esse, né? Quando ele fala atribulado, né, eu gosto muito, eu vou hoje usar aqui o termo grego, para poder vocês mais tarde imprimir. Olha, o termo grego aqui, a tradução é dilipo, que é pressionar, oprimir, quer dizer, eu estou sendo apertado pelas circunstâncias da vida. Em tudo somos atribulados, em tudo vamos ser apertados, em tudo vamos ser afligidos. Aí ele usa outro contraste, mas não angustiado, que aí entra outra expressão grega aqui, que é estenechorel, que significa: nós não vamos ficar, quando ficamos apertados, amontoados, confinados, restringidos, meio a toda adversidade. Tudo, eu posso estar apertado sim, mas não vou ficar amontoado e nem parado e nem restringido. Paulo está falando isso. Vamos continuar. Aí, vamos continuar aqui ainda no versículo 8, que ele fala: perplexo, mas não desanimado. Aqui vamos falar de outro contraste. A palavra perplexo aqui é aporeio. Aporeio quer dizer sentir-se desnorteado, estar em dúvida, está muito perturbado. Isso é normal. Paulo está falando que isso é pecado, que você está vivendo fora da presença de Deus, quando você está vivendo meio desnorteado da vida, será que é isso mesmo? Será que Deus está na minha vida mesmo? Isso, Deus não está discriminando você. Você pode estar perplexo, pode estar, sabe, como diz aqui o termo, no aporeio, mas não mas não desanimados. Aí ele usa praticamente nesse desanimado aqui quase a mesma expressão, mas mostrando, sabe, que o prefixo, aí ele usa um prefixo que é ek, dizendo que significa estar profundo desespero. Você pode até mesmo estar em dúvida, desnorteado, mas você tem que crer e você não deve estar desesperados. Não precisa ficar desesperados. Não precisa também ficar, sabe, no meio de confinado a uma dificuldade. Ao contrário, não é pecado você ficar desnorteado, talvez duvidando de uma situação, crendo, porque entre a dúvida e a incredulidade existe uma diferença muito grande. O que é dúvida? Dúvida é quando você se sente pensando: será que Deus vai me abençoar mesmo? Porque a dúvida gera alguma coisa em nós, como nós tivéssemos nos discriminando a nós próprios, ou nós nos punindo a próprio, achando que Deus não vai me abençoar porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então entra a dúvida é normal. Deus não está dizendo que você não tem que ter dúvida, mas a dúvida faz parte, talvez, do meu autocrítico, da autocrítica da minha própria vida. Eu vou me julgar dizendo que eu não sou digno de receber isso. E Deus está dizendo: talvez você pode até ficar ali, né, perplexo diante da situação, ou talvez assim, mas não desanima, não desespere. Mesmo que você errou, mesmo que você entrou à dúvida, creia que Deus mesmo assim tem a solução das nossas vidas.
Precisamos crer nisso. Aí eu escrevi assim: quando Paulo empregou aqui esse vocábulo que está em foco, aquela forma de dúvida e desespero pode avassalar completamente a nossa alma, ou pode acabar conosco quando nós deixamos nos levar, depois da dúvida, ao desespero. Porque muitas pessoas entram na depressão. Por que a depressão existe? Justamente porque elas ficaram em dúvida, ou ficaram desnorteados por alguma questão que aconteceu, e esqueceram que eu posso estar perplexo diante da situação, mas nunca desanimado. Eu não posso perder o fio da meada. E aí Paulo dá prosseguimento ainda no versículo 9, ainda falando esses quatro aspectos, esses contrastes. Aí ele fala no versículo 9: somos perseguidos, porém não abandonados. Aqui ele usa aqui a palavra perseguido como somos às vezes expulsos de alguma coisa, somos caçados, talvez injustiçados. Aí me faz me lembrar de uma passagem que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus. Ele fala: bem-aventurados os que são perseguidos pelo meu nome, porque deles já é o reino de Deus. Essa palavra perseguido, sabe, irmãos, em vez de nós ficarmos, sabe, angustiados com isso tudo, ou ficarmos até mesmo aqui, deixar nos destruir, ou querer entrar por esse caminho da destruição, do abatimento, ao contrário disso, eu queria aconselhar os irmãos o seguinte: quando nós somos perseguidos por alguma coisa, nós temos que dar glória a Deus por isso, porque nós estamos participando do sofrimento de Cristo, que nós vamos falar na próxima mensagem. Na próxima mensagem vamos falar muito sobre isso, a partir do capítulo versículo 10. Nós vamos participando do sofrimento de Cristo. Que coisa melhor do que isso? É você saber que você, como cristão, como é a diferença. Porque existe a perseguição? Porque existe diferença. Não, vamos dizer assim, a Priscila trabalha no hospital, né? Na escola, né? Aí ela vai lá e é a referência daquela pessoa, porque ela é honesta. Ela é uma pessoa que sabe e leva as coisas a sério lá no seu trabalho. Aí as pessoas que não são assim, vão fazer o quê? Vão começar a perseguir. E assim acontece. Não dizemos o caso de Daniel. Daniel ali é a demonstração disso tudo. Daniel foi perseguido pelas pessoas porque eles queriam encontrar em Daniel alguma coisa que pudesse até mesmo acusar ele, ou talvez, a Bíblia não fala isso, mas podemos conjecturar aqui, talvez dê uma ideia. Aí Daniel, olha só o seguinte, o negócio é o seguinte, está aqui a situação, né? Se você quiser colaborar com a gente aqui, te dá um pouquinho para você também. A política já é antiga já, né, mano? Desde aquela época, lá 700 nos quebrados antes de Cristo, já existia essa política de propina, e as pessoas roubavam o reino. E Daniel se afastava daquilo. Aí o que aconteceu? Esse camarada, por duas coisas vai acontecer: ou ele pode dedurar, ou fazer outra coisa. Mas vamos fazer o seguinte: vamos eliminar ele, vamos destruir ele. Talvez Daniel, talvez estejamos na mesma situação. Pessoas querem destruir porque eles vêem a diferença em nós do que eles vivem. Porque a luz, o que acontece? Ela acaba com as trevas. Por exemplo, a pessoa está em treva. O que é treva? Está no escuro. A pessoa faz tudo no escuro, ninguém vê nada, certo? Aí aparece um crente lá com a luz. Parece um crente lá com a verdade, vivendo a verdade. Ele vai começar a clarear as obras malignas e fraudulentas que aquelas pessoas estão fazendo. E aquilo vai incomodar as pessoas. E elas vão querer de qualquer maneira eliminar, destruir essas pessoas. E Paulo fala assim: olha, perseguidos sim, mas não destruídos. Ninguém vai destruir a gente. Exemplo que nós demos, Daniel.
Daniel foi levado para a cova dos leões. Em segundo a Bíblia, os bichos estavam famintos. Imagina um leão com fome. Imagina, irmão. Se apresente a ele. Você vai ser devorado, irmãos. Ele não perde tempo. E não fica naquela historinha que você vê. Eu vou falar novamente sobre isso nesse negócio de filme, irmãos. Sai fora de filme, que esse filme é muito mentiroso. Daniel foi nervoso. Senhor, me livra do colo dos leões. O leão, fica quietinho. Leão, não. Imagina Daniel chegando na cova dos leões. Tranquilo. Olhou pro leão. E aí, gente boa. Tranquilo? Me comer vocês não vão. Nem me destruir. Porque Deus tem um governo sobre a vida dos animais. Por isso, Deus vai não permitir que nada aconteça na minha vida. Esses dias eu estava lá, irmãos, eu vou falar isso aqui agora aqui. Vai lá pro canal esse negócio. Eu gosto de falar essas coisas. Aí, sabe, irmão, eu tenho uma bronca desse negócio de fazer seguro para carro. E as pessoas fazerem o seguinte jogo com a gente para poder nos intimidar, mas a mim não intimida não. Aí querem cobrar uma coisa aqui, uma coisa ali, e eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro para pagar no momento, eles querem obrigar que a gente faça aquilo ali, aí joga a conversinha fiada. É porque hoje no nosso Rio de Janeiro, né, existe um índice de roubo de carro muito grande. O seu carro tem que estar protegido. Esses dias atrás eu fui muito amigo do camarada e falei que não vou fazer. Porque já tem outra seguradora para fazer. E aí ele jogou essa, eu fui, não respondi nada, e se ele insistisse eu falei assim, olha rapaz, maldição sobre o crente não prevalece. O meu carro está protegido por Deus. Eu digo para os irmãos uma coisa, irmãos, eu não quero fazer seguro porque eu tenho medo de meu carro ser roubado, porque não vai ser roubado de porta a boca, e eu desafio qualquer inferno para isso. Eu quero fazer o seguro do meu carro porque você sabe o que é, né, irmãos? Você não conhece mecânica, você não conhece nada de carro, né? Aí acontece um problema na rua, e aí? Vai ter que arrumar dinheiro para poder pagar reboque. Então, mesmo assim ainda Deus tem me protegido até hoje. Meu carro nunca ficou na rua. Ou melhor, ficou uma vez só porque eu dei mole lá. Aí não tem nem que culpar Deus, tem que culpar mim mesmo, né? Mas tá entendendo? Tem que parar com essas coisas, as pessoas nos amedrontar com as maldições do mundo. Não é porque o mundo passa por isso, não é porque o índice está assim, está assado, que comigo vai ser assim. Deus nos deu a proteção, Deus tem um governo, Deus tem um domínio, tem tudo em suas mãos, nós precisamos crer nele. Podemos ser perseguidos sim, mas nunca vamos ser destruídos. Aí, por quê? Olha o que diz o Salmo 37, versículo 23 até o 25. Fiz questão de passar esse salmo aqui, que eu lembrei disso, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei desse salmo. Olha só, o Senhor firma os passos do homem, o homem bom, e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Que promessa do Evangelho, amados. Isso é a riqueza que nós temos dentro de nós, a promessa que nós temos. Pense somente, dê uma olhadinha no seu dia a dia, como Deus tem nos livrado, como Deus tem nos guardado. Não tem nada mais do que nós podemos. Eu falei que inicialmente não temos como é que eu vou agradecer a Deus? A única forma que eu posso fazer é louvar a Ele, é cantar a Ele, é servi-lo a Ele, é fazer a obra dEle, para poder viver. Não vamos nos deixar nos levar pelo que o mundo nos fala lá fora.
Tem crente, irmão, que tem medo de macumba. Fica medo disso. Eu não consigo entender isso, não. Existem umas histórias aí que eu quero passar rapidamente aqui. Aí, vai lá, aquele culto. Sabe aquele culto? Aí vai no culto, o cara revela. Deus me mostrou que agora que fizeram uma macumba para separar vocês dois. Casal. O casal vai com aquele negócio na cabeça. Tem um macumbeiro aí, amor, mexendo com a gente. Temos que orar, tem que buscar Deus, porque senão a macumba vai destruir a gente. Ficou fazendo muamba pra gente, pô, amor. Aí o casal vai pra casa. Aí, amanhã chega, o casal briga. O que ele vai lembrar? Vai lembrar da maldição que o pastor, ou quem foi lá, que lançou sobre ele. Não existe, irmãos. Um dia eu disse isso para alguém e vou repetir. Eu não acredito em macumba e não existe macumba. Ninguém tem poder de fazer nada, nem o diabo tem esse poder, a não ser que Deus permita na nossa vida. Quem é o diabo? Quem é o macumbeiro que vai fazer alguma coisa para poder nos amaldiçoar? Diz a Bíblia que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Balaão foi bem claro para esse Balaque. Não tem como. Ninguém pode amaldiçoar esse povo. Ninguém pode fazer isso. Balaque ficou furioso com Balaão. Mas como é que eu vou fazer agora? Aí Balaão teve a miséria da ideia de dizer como o povo pode ser amaldiçoado. Forma de ser amaldiçoado tem. Mas não foi a maldição. Nós mesmos nos amaldiçoamos a si próprio. Ele disse, olha, existe uma forma de acabar com isso. Se você conseguir alguma coisa com o povo de Deus, o povo de Israel. Simples. Pega as suas profetisas, aquelas prostitutas lá, porque profetiza para para eles lá era tudo prostituta, né? Vai lá, cobiça os homens de Israel, eles vão ficar ali encantados com as profetisas, com as prostitutas, vamos dizer assim logo no geral, e eles vão agarrar a prostituta e eles vão trazer maldição para o Israel. Está entendendo? Foi alguém que fez macumba, jogou a maldição para eles? Não, o povo, eles mesmos se amaldiçoaram. Está entendendo, amados? Então não fica com medo com essas coisas, não. Se alguém um dia disser para você, quando eu não era crente, alguém disse para mim que ia me colocar, falando que ia colocar o meu nome dentro de uma boca de um sapo. Aí eu fui e falei assim, é o seguinte, mas eu vou te pedir para você costurar essa boquinha do sapo, porque ele não vai aguentar o meu nome lá dentro. Pronto, não aconteceu nada. Irmãos, vamos entender que por mais que as pessoas queiram trazer alguma coisa negativa para nós não podemos nos deixar nos destruir por conta disso. Porque quando acontece algo na minha vida, não é porque alguém foi ele que fez isso, não, foi nós que temos ouvido, deixamos nos levar pelo que foi dito. Quer ver? Família, pais e filhos. Aí o pai chega para o filho, os pais, né, chegam para o filho, você é um inútil, um capaz. Fala para o filho. O que acontece? O filho vai ouvir aquilo, ele vai carregar aquilo para dentro dele e dizer assim, realmente eu sou um inútil, eu sou um incapaz. Mas ele é inútil, ele foi na vida inútil, capaz, não é porque o pai amaldiçoou ele, não. É porque ele aceitou as palavras do pai. Não existe essa coisa que palavra minha vai acabar com alguém. Não existe esse poder. E, repito, nem Satanás tem esse poder de fazer isso com a gente. O que ele faz com a gente? Quando ele quer acabar com nós, ele vai lá e acaba com a gente? Não. Ele começa a trabalhar de uma forma cuidadosa e bem sorrateira, e bem assim, meio sem que a gente perceba, para nos envolver. E quando nos envolve, nós erramos e nós vamos pagar pelos nossos erros. E aí tem aquilo, foi o diabo, não foi o diabo não, né?
Não foi o diabo que me fez cair naquela tentação. Não foi o diabo que me fez falar aquela coisa. Não foi o diabo que me fez brigar. Não foi o diabo que me fez prostituir. Não foi o diabo que me fez roubar. Fui eu a qual deixei me envolver e acabei dando legalidade a isso. E eu aceitei a proposta. Simplesmente isso. O que Jesus ensinou para a gente quando ele foi tentado? Transforma essa pedra em pão se tu és filho de Deus. Está escrito: não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não vou comer. Não vou comer. Estou 40 dias sem comer. Estou com fome mesmo. Estou 40 dias sem botar nada na boca. Mas eu não vou comer porque está escrito que eu não vivo somente para isso. Aí levou ele a um pináculo do templo, que segundo eles dizem que tem mais ou menos 70 metros de altura, e disse: atira-te abaixo, se tu és filho de Deus, porque os anjos te dará ordem, Deus dará ordem aos anjos para que te guardarem de tudo mal. Ele não mentiu não, amados. Ele citou no Salmo 91 para Jesus. Ele mentiu que Deus, na verdade, não ia permitir que Jesus caísse lá embaixo. Mas Jesus disse: está escrito também: não atentarás o Senhor teu Deus. Não vou cair não. Para que eu quero fazer aquilo? Eu não quero demonstrar nada. Eu não quero mostrar quem eu sou. Aí ele leva para um monte. Se tu me prostrar e me adorar, te darei tudo isso aqui. Ele disse: está escrito também, Satanás, citando a Bíblia: somente o Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Está entendendo, amados? Não precisou é só você dizer não. Você conhece a Bíblia? Vale. Se não vou, não. Está escrito, Satanás: não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Acabou. Então está aqui, amados, né? Que o verbo aqui de destruir é apalome, e que significa morrer, perecer. E o morrer aqui, nesse verbo aqui, de destruir, não está dizendo morrer espiritualmente, está dizendo também morrer fisicamente. Porque muitas pessoas morrem precocemente, porque elas acabam deixando-se levar pelas circunstâncias que estão se vivendo. Por isso, andar debaixo da graça de Deus é acreditar, por mais que você venha a ser atribulado, mas nada vai angustiar você. E por mais que você venha ficar perplexo diante das situações, mas você nunca vai desanimar. Mesmo na perplexidade, você vai continuar caminhando nos caminhos do Senhor. E por mais que somos perseguidos, nunca vamos ser destruídos, porque estamos debaixo da proteção do Senhor. O diabo, ele não tem esse poder, a não ser que você mesmo dê legalidade para ele. Irmãos, o diabo só vai fazer aquilo que eu aceitar. Se você dizer não para ele, acabou. Isso é resistir a Deus. Isso é você dizer e você combater a ele. Você quer vencer o diabo? Diga não para ele. Quando a coisa vier até você, você diz: epa, acabou. Você, né, Satanás? Você enviou o seu demônio para poder me atormentar? Então está repreendido em nome de... Não, olha, eu não vou aceitar essa proposta nunca. Porque as pessoas brigam? Simples. Porque dão lugar ao diabo. Por exemplo, se a Bíblia fala que eu tenho que amar a minha esposa, o que é amar a esposa? Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, né? De que Jesus, amando a sua igreja, deu a sua vida por causa da igreja. Não foi assim? Maridos, você tem que dar a sua vida por as suas esposas. É a prioridade do lar, é a sua esposa. Filhos, né? Eu lá em casa era assim, irmãos. Eu não dava mole para as meninas não, irmãos.
Um dia a Gabriela era pequenininha, tinha uns 3 anos, ou ia fazer, eu estava com 3 anos, um pouco não lembro agora. E ela sempre a mãe dela, olha, falava que ela ficava respondendo ela. Aí um dia, eu falo assim, Gabriele, um dia eu vou te pegar, garota. E se eu pegar no fraco, você vai levar uma boa palmada. Tá me escutando? Não acreditava. Aí um dia, ela estava na janela da cozinha, e ela respondendo a mãe dela. Eu fui só assim, ó. Devagarzinho, né? Fui chegando, ela nem percebeu que chegou, cheguei, pum! Uma palmada só que dei. Ah! É isso aí. Eu te avisei que no dia que se eu pegasse você respondendo a sua mãe, irmãos, eu não aceito isso. Eu aceito. Olha, eu tive problema com a minha sobrinha uma vez, porque eu vi a minha sobrinha respondendo a tia dela. E isso não suportei. Eu peguei uma bronca dessa menina danada por causa disso. Eu não aceito isso. Mãe e pai não se responde, se obedece. A minha mãe lá, irmãos, um dia eu fiz a minha mãe chorar. Foi o pior dia da minha vida, que a minha esposa de prova, que eu não falei nada para ela, mas ela percebeu como eu estava naquele dia abatido, muito triste, que eu fiz a minha mãe chorar. Nunca mais na minha vida eu fiz isso com a minha mãe mais. Porque o diabo ele quer isso mesmo. Quando você quebra princípios, você sai dos propósitos de Deus. E o meu princípio de um casal é: marido amar a esposa, a mulher ser submissa sobre o seu marido. E eu digo que a submissão é uma consequência do amor do marido, né? Tem marido que cobra isso e acha que submissão tem que lavar, tem que fazer tudo de casa. O marido não tem que fazer mais nada. Eu ajudo ela, não é sempre que eu ajudo ela, porque a minha vida é meio agitada, mas eu puder eu ajudo, eu preciso, a gente faz. Eu não sou um bom cozinheiro. Se você fazer arroz muito mal, feijão eu sei só. Irmãos, não me faça mexer para dar de pressão, pelo amor de Deus. Tem maior medo desse trem. Tem muito medo, misericórdia. Quando começa a fazer, pronto, aí eu já estou de perto já. Me dá um pavor danado, que eu vou assim, vai explodir esse trem aqui, Deus está daqui de perto, né? É um medo, mas a gente faz, irmãos. Mas a gente precisa, eu sempre falo, a mulher para ser submissa, primeiro precisa o homem amar a sua esposa. Irmãos, eu brinquei, um dia eu falei, na época, quando eu dirigia outra igreja, eu falei assim, irmãos, você ter a sua esposa nas suas mãos é a coisa mais simples, mais fácil que tem. Você quer ter essa mulher? Aí talvez alguém vai me ouvir agora para poder ensinar para alguém, né? Vai pro canal. Que você quer ter a tua mulher nas suas mãos, que ela te tratar com carinho, né? É fácil. É só você amar ela. Não precisa mais nada do que isso. Amor à mulher, amor à esposa, você tem todo o controle sobre ela. Só falta ela beijar os teus pés. Simples. Aí alguém reclama assim, minha mulher assim, minha mulher assada. Um dia eu falei para alguém, olha, você ama a tua mulher, o que você faz para ela? Aí eu fui verificar a vida dos dois, o cara era um cavalo dentro de casa. Só faltava ele dar o coice. Mas dava alguns também. Aí quer respeito da mulher. Quer que a mulher... Irmãos, a mulher é sexo... Ela é um ser sentimental. Ela precisa ser amada. Quando a mulher é amada, acabou o problema. E o que o diabo quer? Quebrar esses princípios. Os princípios de o marido amar a esposa, dos filhos obedecer aos seus pais, empregados obedecer aos seus patrões. Amados. E obedecer aos patrões. Para que esse negócio? Não vou fazer isso não. Está errado. Por isso, irmãos, precisamos voltar à essência e andar debaixo da graça de Deus. Quer ser feliz? Quer ter esse tesouro, né, dentro de você? Não faça isso. Deus é contigo e Deus é conosco. Amém?